Fala, meu querido, estamos aqui para revisar todo o conteúdo de ecologia que mais cai na prova do Enem. Pera aí, professor, como assim? Estamos entrando aí na reta final em direção ao Enem, estamos aqui na metade do ano, nesse caso de 2025, quando eu estou gravando esse vídeo, mas se você estiver assistindo isso em outro ano, também serve para você que está na reta final. Então, meu intuito aqui com você é revisar os principais conteúdos de ecologia que acabam caindo no Enem. E aqui eu vou te dar só o suco da aprovação. Exatamente, eu vou te entregar quais são os conceitos, quais são os conteúdos e qual a forma que o Enem mais aborda esses conteúdos diretamente objetivo para você. Não quero que você passe aqui 3 horas numa live comigo aprendendo sobre ecologia. Ah, vou te fazer acertar todas as questões de ecologia. Não, não, não. O que a gente quer é eficiência e processo, tá? Então, o meu intuito com você aqui é te entregar isso dentro desses 20 minutinhos aqui de vídeo, tudo o que você precisa para sair dele e acertar todas as questões de ecologia do próximo simulado que você for fazer. Por quê? Porque você sabe exatamente o que cai, qual a parte de conteúdo e como isso pode ser cobrado. Então vem comigo agora que você vai entender isso de uma vez por todas. Então uma das partes de ecologia que mais acabam caindo no Enem, que mais acabam caindo em questões, é justamente essa parte de nicho ecológico e habitat. Então você precisa saber diferenciar as questões que acabam sendo cobradas dentro do Enem, que vão envolver esse tipo de conteúdo, elas sempre trazem uma descrição e perguntam, e se a descrição ela se refere ao quê? Aí você olha assim, puxa, nicho ecológico. Ah, essa descrição se refere ao quê? Ao lugar onde esse animal, essa planta, ela se desenvolve, ela vive. Então, é o habitat, é o endereço deles. Então, saber diferenciar esses dois conceitos gerais já vai fazer com que você consiga acertos específicos em questões modelo que o Enem costuma cobrar de forma recorrente. Então, qual a diferença entre nicho ecológico e habitat? O habitat é o mais fácil da gente entender, tá certo? Então, o habitat, ele nada mais é do que o local de habitação de um organismo. Então, a gente poderia dizer, de forma bem simplificada, que o habitat nada mais, nada menos do que o endereço, tá certo? Então, aonde esse animal vive? Ah, vamos pensar aqui no pinguim, vamos pensar no urso polar. O endereço do pinguim é no Polo Sul. O endereço do urso polar é no Polo Norte. Então, o habitat deles é ali. É esse o lugar onde a gente pode encontrar esses indivíduos. Então, por exemplo, eu penso numa espécie de passarinho. Ah, onde é que eu encontro esse passarinho? Eu encontro no interior do agreste pernambucano. Ah, esse outro passarinho eu encontro no interior, no agreste, vamos dizer aí, no sertão do Rio Grande do Norte. E assim por diante. Então, esse é o habitat, o endereço daquele indivíduo. Já o nicho ecológico, ele tem uma conotação muito mais profunda, tá? Então, o nicho ecológico, ele está relacionado a um conjunto de necessidades e tolerâncias do indivíduo. Então, é aquilo que ele consegue satisfazer e suportar no ambiente que ele vive. Muitas pessoas, muitos professores ou até monitores acabam trazendo uma conotação de é a função que um indivíduo, uma espécie executa no ambiente. Só que lá na natureza eles não têm essa visão funcional de como você que tem um emprego, uma função específica numa empresa. Não tem nada a ver. Então, tipo assim, ele não tem essa conotação funcional. Acaba sendo a função que ele desempenha, porque o que, é que ele está fazendo, né, quando ele desempenha o seu nicho ecológico? Ele está tentando satisfazer as suas necessidades e tem um conjunto de características que ele consegue suportar. Por isso que ele sobrevive naquele ambiente. Por exemplo, suporta predação, suporta parasitismos, ou seja, parasitas que existem naquela região, competição específica com outras espécies ou com uma população específica da sua própria espécie. Enfim, é um nicho ecológico, ele está mais para o que ele consegue satisfazer e suportar para sobreviver naquele ambiente, tá? Então, essa é a grande diferença entre esses dois conceitos que acabam sendo bastante cobrados no Enem. Quando a gente entende essa parte de necessidades e tolerâncias, nós estamos entendendo que existe um papel, tá? Então, esse papel não é o conceito, mas ele advém desse conceito, certo? É um papel que esse indivíduo ele vai desempenhar dentro de um ecossistema. Então, ao satisfazer ou tentar satisfazer essas necessidades e ter um conjunto de características que ele suporta para sobreviver naquele ambiente, ele vai acabar se relacionando nutritivamente com outros indivíduos ou fazendo parte de uma relação nutritiva que diz respeito à nutrição de outros indivíduos. E aí é onde a gente entra na parte de trofia. A trofia nada mais é do que a nutrição. E quando eu falo de dinâmica trófica, eu estou falando de movimento nutritivo. Como assim, professor? Essa dinâmica diz respeito a como os dois componentes envolvidos com a nutrição, eles estão se movimentando dentro de um ecossistema. Ou seja, à medida que os animais eles vão executando o seu nicho naquele ambiente, eles vão desenvolvendo essas relações
vão se alimentando, e ao se alimentar, eles estão mexendo com a dinâmica da matéria e com a dinâmica da energia. Ou seja, o movimento da matéria dentro do ecossistema e o movimento da energia dentro do ecossistema. E aí, como é que eu posso entender essa movimentação, professor, dentro desse contexto? A dinâmica trófica, ela diz respeito a dois vieses que a gente precisa ter em mente. E isso daqui vai colocar a gente na cara do gol para resolver questões como, por exemplo, questões de bioacumulação, bebê. Exatamente, uma das questões que mais cai no Enem é a questão de bioacumulação. E aí o que é que acontece? Nós devemos sempre lembrar que nos ecossistemas nós temos aí dois vieses de interpretação da dinâmica trófica. Um viés que fala sobre um ciclo e um viés que fala sobre um fluxo. O viés que fala sobre o ciclo, ele está diretamente relacionado com o ciclo de matéria. Então, por que que a matéria tem um ciclo, tá? E a gente vai lembrar exatamente disso. Por quê? Quando eu falo da matéria dentro do ecossistema, eu vou lembrar que essa matéria, ela vai começar o seu caminho a partir da fotossíntese. Quando os seres fotossintetizantes, eles produzem a matéria orgânica a partir da matéria-prima que é CO2 e água. Tá? Então essa matéria orgânica ela vai sendo transferida e acumulada através da biomassa construída pelos indivíduos, tá? Ou seja, armazenada no seu organismo. E aí essa biomassa ela vai ser reciclada quando esses organismos morrem. Então, a decomposição dos organismos faz com que esse material seja redisponibilizado para o início deste ciclo, para que ele possa novamente iniciar o processo de forma para que ele possa novamente iniciar o processo de formação e composição da matéria, para que ele possa dessa forma aí fazer o ciclo ecossistêmico desses componentes orgânicos. Então, o fator que favorece essa existência do ciclo é o ponto da reciclagem por parte dos decompositores, tá? Então, pegou essa ideia? Tem muita gente que perde esse fio da meada e não sabe por que que é o ciclo de matéria. Porque ao final do processo a gente tem a regeneração da matéria-prima a partir dos decompositores que reciclam a matéria, tá bom? Então, esse daqui é o principal ponto. Quando a gente fala do fluxo de energia, a gente não está falando mais de um ciclo, a gente está falando de algo que é um fluxo. E por que que existe um fluxo de energia? Porque o seu sentido, ele será unidirecional, tá certo? Por que unidirecional? E aí eu vou trazer o viés da explicação. Então, olha só, o viés da explicação é exatamente esse aqui, ó. Você vai tendo a luz sendo fornecendo a energia primária para os fotossintetizantes, os produtores, para que eles possam sintetizar esse material, essa matéria orgânica, e uma parte dessa energia que eles receberam, eles vão utilizar e vão gastar, despender essa energia com seus próprios organismos, para sua própria manutenção, para sua própria sobrevivência. Por causa disso, uma parte da energia ela é perdida para o meio. Então, se eu estou perdendo uma parte da energia que eu recebi, quer dizer que o próximo nível de nutrição vai receber menos energia do que eu recebi, porque eu vou passar para ele descontando aquilo que eu usei. É a mesma parada do salário. Você tem o salário bruto e o salário líquido. O salário bruto é tudo que você recebe, mas o salário líquido é só o que você pode utilizar, que já vem descontado, sacou? Então, o salário líquido é o que passa para o próximo nível trófico, porque foi descontado aquilo que é necessário antes de ser repassado, beleza? Então, por causa dessa dissipação, desse desconto que é feito em cada nível trófico para o próprio indivíduo utilizar aquela energia para se manter vivo, essa dissipação impede que a energia ela seja reciclada ao final. Ela vai sendo sempre menor, passada cada vez menos a cada um dos níveis tróficos que vai sendo transferida. Então, por causa disso, a gente tem um fluxo unidirecional. Ela não tem retorno, ela não tem reciclagem. Essa energia vai sendo perdida para o meio. Então, por isso, quando a gente fala de dinâmica trófica, a gente está falando de um ciclo de matéria e de um fluxo de energia, tá? Isso daí você não pode esquecer jamais, porque isso daí faz toda e qualquer diferença na hora de você resolver, tá certo? As suas questões. E quando a gente pensa em dinâmica trófica, então, quando a gente pensa no ecossistema de forma interligada e a gente consegue concatenar esses conteúdos, vendo essa relação que existe de nutrição ou de vantagem ou desvantagem em termos de relacionamento ecossistêmico, a gente não pode deixar, quando olha para algo como isso aqui, de pensar que o Enem ama quando a gente estuda as relações que existem dentro de um ecossistema.
seja para manutenção da matéria, seja para manutenção do fluxo de energia, ou seja para adaptações que promovam a sobrevivência. Então, quando a gente fala disso aqui, a gente tem que falar inevitavelmente da parte das relações ecológicas. E aí, com relação a esse tema, o que é que o Enem mais ama? O Enem mais ama que você consiga identificar os tipos de relações e as vantagens e desvantagens que estão envolvidas naquele processo relacional. Esse é o principal ponto que o Enem ama cobrar de você. Então, nós temos aí duas classes gerais de relações ecológicas, que seriam as relações ecológicas intraespecíficas, que são aquelas realizadas entre indivíduos da mesma espécie, e as relações interespecíficas, que são aquelas realizadas ou promovidas ou mantidas entre indivíduos de espécies diferentes. É só você lembrar do interclasses, aqueles famosos jogos internos da escola que todo mundo ama quando chega, porque todo mundo perde aula para poder estar jogando lá contra a outra turma, né? Então imagine que cada turma é uma espécie. Se eu tenho cada turma sendo uma espécie, quer dizer que quando eu coloco a espécie da turma A para jogar com a espécie da turma B, eu estou promovendo um interclasse, entre as classes diferentes. Mas se eu criar dois times dentro da turma A, eu tenho uma relação ou uma competição ou um torneio intraclasse, porque está dentro da mesma turma. É turma A1 contra turma A2, entendeu? Então, intraespecífico é quando é dentro da mesma classe, dentro da mesma espécie. E interespecífico é quando eu tenho aí duas espécies diferentes, né, interagindo entre si. Quando a gente fala dessas relações ou desses tipos de relações mais gerais, o que é que acaba acontecendo, meu querido, minha querida? Nós temos dois tipos de relações que podem se desenvolver. Nós temos as relações harmônicas e nós temos as relações desarmônicas. Ah, professor, mas o ecossistema precisa estar em equilíbrio. Então tudo tem que ser harmônico, equilibrado. Só que as relações desarmônicas, elas são necessárias para que exista controle, limitação sobre determinados grupos populacionais. Senão todo mundo cresceria e se desenvolveria de qualquer jeito, de qualquer forma, e isso não é vantajoso para o equilíbrio do ecossistema, tá? Então, quando a gente fala de relações harmônicas, elas têm ganhos, vantagens para os envolvidos. E nunca ninguém sai perdendo nessas situações. Nas desarmônicas, tem sempre alguém que sai perdendo. Quais são os principais exemplos, professor? Nas harmônicas intraespecíficas, ou seja, entre indivíduos da mesma espécie, nós temos duas, a sociedade e a colônia. Qual é a principal diferença entre elas? A colônia é um aglomerado de indivíduos que tira vantagem dessa aglomeração, mas cada um faz o seu. Ninguém está agindo para o bem do outro, tá? É tipo aquele condomínio que todo mundo é desunido, cada um faz o seu, ninguém faz nada mal para o outro. O fato de estar num condomínio gera uma vantagem de proteção maior para quem está morando lá, mas não tem qualquer outra relação de divisão assim, tipo, faz isso, tu faz aquilo e a gente vive em conjunto. Não. Já na sociedade, a gente tem a divisão do trabalho. Então, por isso que alguns filmes acabam bugando a nossa cabeça, principalmente aqueles filmes de formigas que tem no cinema. Por exemplo, Formiguinhas, Vida de Inseto, Lucas o Intruso no Formigueiro. Vários deles vão tratar aquele aglomerado de indivíduos, de formigas, como uma colônia. Eles sempre falam bem da colônia, para a colônia, não sei o quê, mas aquilo é uma sociedade, porque cada indivíduo ali tem uma função. Quando eu tenho divisão de trabalho, eu tenho sociedade. Quando eu não tenho, eu tenho uma colônia. Beleza? Quando a gente fala das desarmônicas intraespecíficas, nós estamos falando de relações que trazem perda, tá certo? Para os envolvidos. E aí, dentro dessa perda, nós podemos achar algumas relações específicas. A primeira delas é a mais comum, que é a competição. Então, os indivíduos vão competir pelos mesmos recursos. Eles vão disputar parceiros sexuais, eles vão disputar território, alimento. Então, essa competição vai gerar perda para alguém ou para ambos, né? Porque eles vão estar gastando energia para vencer essa competição. Então, é um tipo de relação desarmônica porque tem perdas. E o canibalismo é a predação intraespecífica. É quando um indivíduo mata e come outro da mesma espécie. Geralmente, esse comportamento é atribuído a algumas fêmeas de espécies específicas que vão se alimentar do macho ali, ou para evitar que esse macho fecunde ela, porque ser fecundada, reproduzir algo muito dispendioso, muito desgastante para a fêmea, ou ela vai se alimentar dele após a fecundação para garantir o seu sustento nutritivo para gerar ali os ovos. E o macho não tem problema em se sacrificar porque ele está garantindo que ela desenvolva ali de boa
a prole dele, tá? Então é um sacrifício aí, né? Então o canibalismo é uma relação desarmônica intraespecífica. Já nas interespecíficas, a gente também tem as harmônicas, que vão trazer ganhos para os envolvidos. E aí, entre indivíduos da mesma espécie, nós podemos ver o mutualismo e a protocooperação, que são duas relações que têm ganho mútuo. Então, os dois envolvidos, ou seja, as duas espécies envolvidas, elas vão ter ganho. Só que a diferença entre mutualismo e protocooperação é que o mutualismo é de caráter obrigatório para a sobrevivência. A protocooperação, nem tanto, tá certo? A protocooperação, se existir a relação, vantagem para os dois. Se não existir, tudo certo, ninguém sai perdendo, tá? O inquilinismo é uma relação onde existe uma vantagem de moradia, e ela é uma relação do tipo mais zero, porque aquele que fornece a vantagem de moradia não tem nenhum ganho com isso. Então é como se como as plantas epífitas. Elas crescem sobre outras plantas, sobre troncos de outras plantas. O tronco da outra planta não vai ter qualquer problema, tá? Mas a que está crescendo sobre ele vai ter uma vantagem, então é mais zero, tá? E o comensalismo também é uma relação do tipo mais zero, onde um indivíduo geralmente ele se alimenta ou tira vantagem de algo que foi deixado pelo outro. Então o outro que deixou não tem qualquer benefício ou prejuízo, ele deixou, esqueceu para lá, então só facilitou a vida de quem veio. É o caso dos urubus com os carnívoros, né? E aí a gente tem as relações desarmônicas também, tá certo? Então, olha só, as relações desarmônicas, elas também são 4, entre espécies diferentes, né? Seria a predação, e aí o ponto tanto da predação quanto do parasitismo são os personagens envolvidos. A predação vai ter a presa e o predador, e o parasitismo, o hospedeiro e o parasita, tá? O amensalismo é quando um indivíduo produz uma substância que impossibilita a vida de outro, né, o desenvolvimento de outro indivíduo, e a competição é quando você tem sobreposição de nichos, ou seja, duas espécies diferentes, elas acabam disputando pelos mesmos, tá certo? Pelos mesmos recursos. E aí, por causa disso, elas acabam aí tendo ganhos negativos. É o famoso discurso da Dilma. Nem quem ganhar, nem quem perder, vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder. Porque para competir você gasta energia. E mesmo que você vença a competição, você acaba desgastado. Então você perdeu alguma coisa. Então por isso que é uma relação menos. Pegou aí? Então todas essas aí são relações que você precisa saber identificar, porque o Enem sempre traz uma descrição e pergunta: essa relação pode ser classificada como? E aí você tem aí os modelos de questões mais característicos da abordagem desse conteúdo. Além das relações ecológicas, a gente tem outras perspectivas do ecossistema, como os ciclos biogeoquímicos, tá? Então perceba que os ciclos biogeoquímicos, eles são importantíssimos a nível de Enem, especialmente esses três, tá? Ciclo do nitrogênio, ciclo do carbono e ciclo da água. O ciclo do nitrogênio, ele é o mais amado pelo Enem porque ele é o que tem mais etapas. Então ele vai ser muito bem explorado dentro das questões. E aí qual é o ponto da gente conhecer? Nós precisamos conhecer essas três etapas gerais que acabam fazendo esse nitrogênio, que tem a sua maior concentração na atmosfera, realizar esse ciclo. Perceba que é exatamente um ciclozinho. Então, esse nitrogênio atmosférico ele é convertido em amônia, perceba aqui, ó, ele é convertido em amônia, pelo que nós chamamos de fixação biológica. A amônia é tóxica, não pode ser usada por animais vegetais, então preciso transformar ela em outra coisa, transforma ela em nitrato. O que é que faz isso? Né? Quem faz isso? É um processo chamado de nitrificação. Então eu pego da atmosfera, fixo, transformo em amônia. Pego essa amônia, transformo em nitrato, nitrificação. E agora eu preciso devolver esse nitrato à sua forma original, que era o nitrogênio gasoso. Então eu desnitrifico. Então pegou aí a referência desses três, ó, é um triângulozinho. Fixação biológica, nitrificação, desnitrificação, tá? No meio da cadeia alimentar, quando chegar no nível de nitrato, esse nitrogênio pode ser absorvido ou ingerido por animais e vegetais. E aí, por causa disso, eles vão participar, né, dentro do processo de decomposição. Então, quando esses animais e vegetais que acumularam nitrogênio no seu organismo morrerem, os decompositores vão transformar esse nitrato que estava no corpo dos animais e vegetais acumulado em amônia novamente, que é esse viésinho aqui, ó. E aí é o que a gente chama de amonificação, tá certo? Essa etapazinha específica já caiu no Enem, tá? E até recente, 2023, tá certo? Caiu em 2023. Então, não tira isso do seu radar. É muito importante a gente lembrar também que esse processo de formação aqui
da amônia para o nitrato, pela nitrificação, ele não acontece de forma direta. Ele tem duas subetapas que nós conhecemos como nitrosação e nitratação. A nitrosação vai fazer o quê? Vai pegar essa amônia e vai transformar ela em nitrito, que é o NO2-. E a nitratação vai pegar esse NO2- e transformar, por sua vez, em nitrato. Aí ela segue o fluxo aqui, beleza? Então essas são as principais etapas do ciclo nitrogênio. Você conhecer o nome delas e o que é que elas fazem? Ah, esse aqui pega nitrogênio e transforma em amônia. Esse aqui pega amônia e transforma em nitrato. Você já tem meio caminho andado para acertar as questões de ciclo do nitrogênio, tá? O ciclo do carbono, ele é bem mais simples do que o ciclo do nitrogênio, tá? Então ele vai ser regulado essencialmente por dois processos metabólicos celulares, que é a fotossíntese e a respiração. A fotossíntese capta esse CO2 da atmosfera, tá certo? E a respiração devolve esse CO2 para a atmosfera, porque o produto da respiração celular é o CO2, né? Você quebra o carbono lá e libera ele na forma de CO2 gasoso. E aí isso vai ser basicamente o funcionamento do ciclo. Só que o grande viés de importância para nível do Enem é o seu viés ambiental. Porque esse carbono atmosférico ele tem sido muito implementado, tem tido a sua elevação na sua quantidade, na sua concentração por causa da queima dos combustíveis fósseis. Então o ciclo do carbono tem que estar no nosso radar, beleza? Ele não pode ser abandonado, ele não pode ser esquecido porque ele é muito importante. Então, grava isso na sua cabeça e não esquece mais, beleza? Então, o ciclo do carbono, bem simplesinho aí para a gente não esquecer. E por fim, a gente tem o ciclo da água. E aí, o ciclo da água, ele é baseado em dois processos que acabam regulando este ciclo. E quais são esses processos, professor? O processo da transpiração de animais vegetais, que perdem água por meio da transpiração, e a evaporação de mares, rios e lagos, que vai controlar a quantidade de água na atmosfera, de vapor d'água. Essa quantidade, à medida que ela for sendo controlada, vai gerar precipitação, que é a chuva. E essa chuva vai reabastecer tanto os mares, rios e lagos que sofreram esse processo de evaporação, quanto vai alimentar o solo. E aí, no solo, a gente tem um ponto de atenção, que é esse processo de infiltração e o processo de percolação. A infiltração é quando a água infiltra no solo. E a percolação é quando essa água atravessa o solo e abastece lençóis freáticos, tá? E aí, uma vez no solo, ela vai participar do ecossistema. Então, vai poder ser utilizada ali por animais e vegetais de uma forma geral. Por que que eu circulei isso daqui, esse ciclozinho aqui, esse mini ciclo, né, como importante? Porque ele pode ser afetado pelo processo de urbanização e impermeabilização dos solos. Então, isso daí merece e muito a nossa atenção, tá? A gente não pode esquecer disso, de forma alguma. Por quê? Porque a infiltração e a percolação vai ser diminuída pelo processo de formação de cidades, né? Pela urbanização de forma geral. Tranquilo? Então aqui a gente trabalhou os três principais ciclos biogeoquímicos e eu acabei de dar um spoiler do próximo tema, tá certo? Por quê? Quando a gente estuda a perspectiva da matéria no sistema, né, a gente vai puxar inevitavelmente quais são os principais tipos de ecossistemas que nós temos estáveis representados no nosso planeta e até mesmo no nosso Brasil. Então aqui eu fiz uma listinha para você, né, dos principais biomas, para você nunca mais esquecer, para você sempre lembrar do tipo que ele é, do que ele representa, a zona que ele se encaixa e o principal representante dele que a gente tem aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa ali, ó, biomas de zona tropical, tá? Esses biomas de zona tropical estão dizendo para a gente o quê? Que eles estão numa faixa de radiação solar intensa, que é a zona tropical. Entre os trópicos ali a gente tem radiação solar intensa por causa da inclinação da Terra, tá? Então, neste sentido, você está pegando o quê? Você está pegando uma zona que tem altas temperaturas, certo? A zona tropical é caracterizada por isso. Quando eu vejo um nomezinho ali, floresta, quer dizer que eu tenho árvores de grande porte, de dossel alto, uma copa, né, frondosa e tudo mais. Pluvial, floresta pluvial, tem chuva. Então tem chuvas bem intensas e bem distribuídas ao longo do ano. No caso da floresta pluvial tropical, por causa da densidade da floresta, você tem chuva quase todo dia, como na Amazônia, tá? É o nosso representante brasileiro desse tipo de bioma.
e é uma floresta pluvial tropical, como a gente já falou, da faixa de temperatura. Então tem temperaturas altas, varia muito pouco a temperatura, sempre altas, tá? E a gente tem uma pluviosidade significativa, especialmente por causa da transpiração da floresta, né? Então a umidade é muito elevada, então chove todo dia por causa disso. Já no tropical pluvial sazonal, a gente vai ter uma floresta que não é tão fechada quanto a tropical, né? Como a Amazônia, é o cerrado, que é uma savana, né? Uma savana brasileira. Então você tem árvores mais espaçadas, porém você tem duas estações muito bem marcadas, por isso que é um bioma sazonal. Você tem um verão chuvoso, bem intenso, e um inverno muito seco. Então a vegetação, o solo, tudo isso vai representar essa adaptação, né, a esses dois períodos de sazonalidade, beleza? Então são duas características aí importantíssimas para o seu processo de identificação na hora de resolver questões disso. Já os biomas temperados, tá? A gente tem três específicos. O deserto subtropical, que a gente não tem exemplares aqui no Brasil, tá? E a floresta pluvial temperada e as pradarias. A floresta pluvial temperada tem uma copa alta, é uma floresta, tem chuvas bem distribuídas, como o próprio nome já diz, e é temperada, ela está naquela zona que tem uma radiação solar menor do que a zona tropical. Então a gente tem uma amplitude térmica muito maior. Então as temperaturas podem ir a muito altas até muito baixas, como a gente vê em climas lá no sudeste, no sul do Brasil e nas zonas temperadas, na América do Norte, no sul da América do Sul e assim por diante. Um dos representantes brasileiros desse tipo de bioma é justamente a Mata das Araucárias, que fica no sul do país, tá? Lá Santa Catarina, Paraná, né? E a gente tem as pradarias, né, que são encontradas lá no Rio Grande do Sul, os pampas gaúchos, tá certo? Aqueles enormes campos que tem ali a pastagem para os gados e tudo mais, tá? E a gente vai ter o bioma polar. O bioma polar, ele é caracterizado por estar numa zona de radiação solar baixíssima, onde a gente tem as temperaturas muito baixas, tá certo? Então, no verão faz 5 graus. Então, é uma temperatura extremamente fria e toda a vegetação vai estar adaptada para isso. Professor, qual a diferença de taiga e tundra? A taiga vai ter uma floresta com um tipo de árvore de grande porte, com troncos espessos, ela é bem mais, digamos assim, ela é bem mais robusta do que, né, a vegetação da tundra. Quando a gente olha para a tundra, ela vai ser uma vegetação herbácea arbustiva, então a gente vai ter gramíneas ali que vão ser recobertas pelo gelo ao longo da maior parte do ano. Quando esse gelo começa a derreter por causa da elevação da temperatura, a gente vê essa vegetação surgindo, mas ela sempre esteve ali, certo? Então esse é o grande diferencial. A taiga seriam aquelas florestas de pinheiros que a gente vê nos filmes, né, ao norte ali da América do Norte ou no norte europeu, né, que tem as folhas muito pontiagudas, né? Isso é uma característica muito básica e muito chamativa desse tipo de bioma polar. E os biomas endêmicos do Brasil que acabam caindo bastante com a exploração de um viés mais ambiental, mais conservacionista dentro da nossa prova, que é o bioma da Caatinga, da Mata Atlântica e do Pantanal. Quais são as principais características, professor? Caatinga, a escassez hídrica, não tem para onde. A falta de água e de chuva nesse tipo de bioma é o maior conteúdo e o conteúdo mais explorado em termos de biomas endêmicos. A Mata Atlântica é por causa da sua devastação, por causa da colonização. Era o bioma costeiro, tinha o pau-brasil, entre outras coisas. Então você tem ali características muito associadas à costa do país. Então você tem uma umidade elevada por causa do mar, você tem uma vegetação mais densa e muito variável, você tem zonas de floresta e zonas de dunas, e assim por diante. Já o Pantanal é a famosa planície inundável. Deu a chuva, inunda tudo. Já era. Beleza? Então esses daqui são os principais panoramas de biomas. Mas olha só, eu guardei o melhor para o final. Então eu quero fazer o seguinte, se você quer ter uma revisão completa, não só 30 minutinhos de vídeo aqui para saber tudo sobre ecologia, não, você quer uma semana inteira para estudar ecologia, eu vou deixar um link aqui embaixo para você clicar e resgatar 15 dias da plataforma da mentoria de graça, para você estudar com o mesmo material que os meus AMers estudam. E aí não é só essa aula não, tá? Você tem uma semana inteira, modelos de questões, listas e simulados para você explorar. Então, você resgata isso de graça. Você não precisa passar cartão para renovar a assinatura depois de 30 dias. Não, é só preencher e resgatar 15 dias de graça. Presente. E agora vamos para a cereja do bolo. O assunto que mais cai na prova do Enem, ecologia ambiental. Isso daqui vai te ajudar ou não vai a garantir acertos na tua prova? Com certeza que vai.
E é por isso que eu estou aqui, para a gente alcançar o nosso 15 de 15 em biologia. Não esquece não de clicar o link aí, pô. 15 dias de graça para tu. Não perde essa oportunidade não, hein? Então vamos lá. Ecologia ambiental. Quais são os principais focos de ecologia ambiental dentro do Enem? A gente tem a parte de desequilíbrios e a gente tem a parte de conservação, tá? Então são os dois vieses de conteúdo que o Enem acaba explorando e acaba cobrando questões em cima disso. E aí, qual é a minha dica para você dentro desse período de revisão? Você precisa focar naqueles desequilíbrios que são mais recorrentes e naqueles temas de conservação que são mais recorrentes também. Quando a gente fala de desequilíbrios, você vai associar muito às atualidades. Quais são os problemas ambientais que vêm acontecendo de forma muito chamativa nas redes sociais, no jornal, nos últimos anos, tá? Então isso vai poder estar na sua prova anos depois. Então a gente precisa estar sempre lembrando disso, tá? E a gente tem algumas temáticas que são muito recorrentes. Então olha só, eu listei 3 principais aqui para você manter no seu radar e não esquecer de jeito nenhum. De jeito nenhum, entendeu? Você vai chegar em casa, ou se você já estiver em casa, vai dizer, manhã, olha só, não posso esquecer desses 3 aqui, tem que estar no meu radar. Eu sou do Nordeste mesmo, é manhã por aqui. Ah, então, não posso esquecer de aquecimento global, não posso esquecer de desmatamento, não posso esquecer de impactos no ecossistema aquático. Pronto. Quais são os principais desequilíbrios que o Enem ama cobrar? Aquecimento global. E aqui vale um adendo, o aquecimento global é o problema, tá certo? Ele é que é o problema ambiental. Ah, professor, mas e o efeito estufa? O efeito estufa é um efeito natural. A intensificação do efeito estufa é a raiz que gera um problema, que é o aquecimento global. O efeito estufa é um efeito natural para o favorecimento da vida na Terra, tá certo? Então não confunda um com o outro. Não podemos, tá? Não, em hipótese nenhuma a gente pode conseguir, né, misturar esses dois aí. Não, tá? Então, aquecimento global é o problema que a gente tem aí sendo explorado muitas vezes dentro dessa conjuntura. Segundo, desmatamento e queimadas, tá? Muitas vezes as queimadas estão associadas a esse processo de desmatamento, de gerar, né, a limpeza da área ali. Então é muito importante a gente estar com isso no nosso radar, bem atento a isso. Por quê? Porque é muito comum de a gente ver cenários de desmatamento que acabaram gerando problemas específicos que acabam sendo abordados em questões, tá? Especialmente nesses últimos anos que a gente teve aí no Brasil queimadas muito importantes que chamaram muita atenção nas redes sociais. E os impactos no ecossistema aquático, eu destaquei 2 em termos de atualidade. O derramamento de petróleo, especialmente o último que aconteceu na costa do Brasil, tá certo? Nas praias do Nordeste brasileiro, e o processo de eutrofização, aquele processo de acúmulo de matéria orgânica que eleva os decompositores, que eleva as algas microscópicas, e isso gera um consumo de oxigênio exacerbado que degrada aquele ambiente, tá? Faz com que os outros indivíduos morram por causa da ausência de oxigênio, né, que vai sendo consumido para a decomposição ali. Então veja que existe uma cadeia de coisas associadas no processo de eutrofização. Matéria orgânica, proliferação de decompositores, decomposição a partir do oxigênio, consumo desse oxigênio e morte dos indivíduos, né, do ecossistema. Então, são várias coisas que o Enem pode estar aí cobrando de você. E, por fim, a gente tem algumas temáticas de conservação que o Enem sempre gosta também de trazer modelos de questão associados a tipo assim, tem um problema. Como é que você resolve isso? Para que serve essa resolução? Ou como a gente pode resolver isso? Né? E aí eu listei 4 para você. Quais são as 4 resoluções mais cobradas pelo Enem? Controle da emissão de gases, tá? Porque está diretamente relacionado com o problema que ele mais cobra, que é o aquecimento global. As zonas de proteção, porque a preservação ambiental vai gerar diminuição do desmatamento, das queimadas, das zonas de ameaça a espécies específicas, tá? E os corredores ecológicos, que muitas vezes eles são utilizados, e já caiu mais de uma vez no Enem, tá? Essa questão da utilização dos corredores ecológicos, porque eles evitam a perda da biodiversidade por causa da fragmentação do habitat. Então, quando eu separo um determinado habitat por causa de uma cidade que eu construí, de uma pista que eu construí, ou de um desmatamento que eu pratiquei, então o favorecimento dessa manutenção do encontro dos indivíduos dos dois lados faz com que ainda exista a manutenção da reprodução entre eles. Então, os corredores ecológicos eles são uma ferramenta para reduzir o impacto. E, por fim, a conservação das espécies, porque a gente tem várias espécies ameaçadas de extinção. Então, é um problema característico que pode trazer problemas no futuro, tá certo? Então, é muito, mas muito importante que você mantenha isso aí na sua mente
e não esqueça jamais. Beleza? Então, eu fico por aqui. A gente consegue com isso concluir uma revisão muito robusta. Aí, em 30 minutinhos, você conseguiu revisar a ecologia inteira. Então, teu professor do cursinho queria que você fizesse o ensino médio de novo, todinho, assistisse uma live de 3 horas, não precisa. Com isso daqui, você já pode ir lá e aplicar nas questões. E você quer saber como aplicar isso? Você quer ter material para aplicar isso que eu te ensinei? Clica no link que eu te falei aqui abaixo e resgata os seus 15 dias de acesso, que eu garanto que você não vai se arrepender, beleza? Eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu!